Alguma vez sentiu que levantar-se da sua cadeira favorita está a tornar-se um verdadeiro esforço? Ou talvez carregar os sacos das compras desde o supermercado até casa já não seja a tarefa simples que costumava ser, deixando-o com os braços doridos e a respiração ofegante. É uma realidade silenciosa e frustrante para muitos de nós depois dos 60. Sentimos que a nossa força nos está a abandonar, pouco a pouco, e com ela, a nossa preciosa independência. Começamos a pensar 2 vezes antes de nos baixarmos para apanhar algo do chão, ou evitamos aquele caminho mais íngreme no nosso passeio diário. O medo de uma queda, de não conseguir levantar-se sozinho, começa a pairar como uma sombra. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte desta perda de força não é uma sentença inevitável da idade? E se for, na verdade, um sinal de que o nosso corpo está a pedir desesperadamente por um nutriente específico? Um nutriente tão poderoso que funciona como o interruptor principal para a construção e manutenção dos nossos músculos. Neste vídeo, vamos desvendar o segredo desta vitamina milagrosa e vou partilhar consigo formas simples, deliciosas e muito portuguesas de a obter, para que possa recuperar a sua força, sentir-se mais seguro e viver a vida com a energia que merece. Fique até ao fim, porque o último ponto que vou partilhar é algo que a maioria das pessoas ignora e que pode ser a peça que falta no puzzle para realmente sentir a diferença. Então, por onde é que começamos esta jornada para recuperar a nossa força? Pelo mais simples, mais natural e, acredite, o mais português de todos os hábitos: abraçar o nosso sol. Sim, o nosso sol maravilhoso, que banha o país de ponta a ponta. Frequentemente, quando pensamos em vitaminas, a nossa mente viaja para frascos de comprimidos na farmácia ou para alimentos exóticos. Mas a vitamina mais crucial para os nossos músculos, a vitamina D, é-nos oferecida de graça pelo céu. É por isso que lhe chamam a vitamina do sol. O nosso corpo, de uma forma quase mágica, produz esta vitamina quando a nossa pele é exposta aos raios solares. Agora eu sei o que pode estar a pensar. Ah, mas dizem que o sol faz mal, que causa rugas, que é perigoso. E tem toda a razão em ser cauteloso. Não estou a sugerir que passe horas a tostar ao sol do meio-dia como se estivesse de férias no Algarve. A chave, como em tudo na vida, está no equilíbrio e na inteligência. Para os nossos músculos não precisamos de muito. Estamos a falar de apenas 15 a 20 minutos de exposição solar, de preferência no início da manhã ou ao final da tarde, quando o sol é mais ameno. Pense nisto não como uma obrigação, mas como uma parte agradável da sua rotina. Que tal tomar o seu café da manhã na varanda ou no quintal, em vez de o fazer na cozinha? Deixe que o sol da manhã lhe toque nos braços e no rosto. Ou talvez possa aproveitar para fazer aquela pequena caminhada para ir buscar o pão. Em vez de ir de carro, vá a pé e sinta o calor suave na pele. Não precisa de se despir completamente. Expor os braços, as pernas e talvez o decote é mais do que suficiente. A ideia é permitir que uma área razoável de pele receba luz solar direta, sem protetor, por este curto período. Claro que o rosto, que é mais sensível, pode e deve ser protegido com um bom protetor solar, mas deixe os seus braços e pernas beberem um pouco deste nutriente vital. Integrar isto no seu dia a dia é mais fácil do que parece. Enquanto cuida das suas flores no jardim, enquanto lê o jornal num banco de praça, ou até mesmo enquanto estende a roupa. São pequenos momentos que, somados, fazem uma diferença monumental. A vitamina D que o seu corpo produz age como um sinalizador para os seus músculos. Ela ajuda o corpo a absorver o cálcio, que é essencial para as contrações musculares,
e desempenha um papel direto na síntese de proteínas musculares. Sem vitamina D suficiente, mesmo que coma a melhor proteína do mundo, os seus músculos não conseguem usá-la de forma eficiente para se reconstruírem e ficarem mais fortes. É como ter os melhores tijolos para construir uma casa, mas não ter o cimento para os unir. É por isso que este primeiro passo é tão fundamental. É a base de tudo. E a melhor parte? É gratuito. Melhora o humor e conecta-nos com o mundo à nossa volta. Portanto, amanhã de manhã, quando o sol espreitar, lembre-se que ele não está lá apenas para iluminar o seu dia. Está lá para lhe dar força. Agora, claro que nem todos os dias são de sol, especialmente no inverno. E é aqui que a nossa cultura e a nossa gastronomia nos vêm salvar. A nossa segunda paragem nesta jornada leva-nos diretamente ao mar, ou melhor, ao nosso prato. Vamos falar de peixes gordos, os verdadeiros tesouros do nosso oceano. Estou a falar das nossas humildes e deliciosas sardinhas, da cavala, do salmão e até do atum. Estes peixes são das fontes alimentares mais ricas em vitamina D que existem. Pense numa sardinhada de verão. O cheiro do peixe a assar na brasa, o pão a acompanhar, a salada de pimentos. Não é apenas uma refeição deliciosa e uma tradição social. É uma verdadeira injeção de força para os seus músculos. Uma dose de sardinhas pode fornecer uma quantidade significativa da vitamina D de que precisa. E não precisa de ser complicado. Não tem de esperar pelo São João para comer sardinhas. Pode comprá-las frescas e fazê-las no forno com um fio de azeite, alho e umas rodelas de limão. Ficam igualmente deliciosas e a sua casa não fica a cheirar a fumo. A cavala é outra opção fantástica e muitas vezes mais econômica. Grelhada ou cozida, é um peixe saboroso e carregado de nutrientes. E não vamos esquecer as conservas de qualidade. Uma boa lata de sardinhas ou cavala em azeite pode ser a base de um almoço rápido, nutritivo e rico em vitamina D. Junte-as a uma salada, a um pouco de feijão frade, ou simplesmente coma-as com uma fatia de pão de Mafra. O importante é tornar estes peixes parte regular da sua alimentação. Tente incluí-los pelo menos 2 vezes por semana. Para além da vitamina D, eles são ricos em ômega 3, um tipo de gordura saudável que combate a inflamação no corpo. A inflamação crônica é um dos grandes inimigos dos nossos músculos, acelerando a sua degradação. Portanto, ao comer estes peixes, está a dar aos seus músculos uma dupla proteção. O material para construir, através da vitamina D, e um escudo contra os danos, através do ômega 3. É uma combinação poderosa que a natureza e a nossa tradição culinária nos oferecem de bandeja. Mas nem só de sol e de peixe vive a nossa força. A natureza, na sua imensa sabedoria, colocou esta vitamina preciosa em alimentos mais do dia a dia. Alguns deles tão humildes que muitas vezes nem lhes damos o devido valor. E é aqui que entra o nosso terceiro hábito: redescobrir o poder que se esconde na gema do ovo e em alguns laticínios. Sim, o ovo. Durante anos o ovo foi o vilão, acusado de aumentar o colesterol e de fazer mal ao coração. Felizmente, a ciência já veio repor a verdade, e hoje sabemos que o ovo é um dos alimentos mais completos e nutritivos que existem. E para o nosso objetivo de fortalecer os músculos, ele é um aliado de peso. A magia, no que diz respeito à vitamina D, está toda concentrada na gema. Aquela bolinha amarela é um pequeno tesouro de nutrientes. É por isso que comer apenas as claras, como algumas dietas da moda sugerem, é um desperdício, especialmente para nós. 1 ou 2 ovos por dia podem dar um contributo muito interessante para as suas necessidades diárias de vitamina D, para além de serem uma excelente fonte de proteína de alta qualidade, essencial para a construção muscular.
A versatilidade do ovo é outra das suas grandes vantagens. Pode comê-lo cozido como um lanche à meio da tarde, uma opção muito mais inteligente do que um bolo ou umas bolachas. Pode fazer ovos mexidos ao pequeno almoço, talvez com um pouco de salsa picada ou uns espinafres salteados para um extra de nutrientes. Um ovo escalfado em cima de uma sopa de legumes transforma uma refeição leve numa refeição completa e reconfortante. Ou uma simples omelete com queijo e fiambre para um jantar rápido e satisfatório. O ovo é econômico, fácil de preparar e delicioso. Não há razões para não o incluir na sua alimentação. A seguir aos ovos, vamos olhar para os laticínios: o leite, os iogurtes e alguns queijos. Aqui, é preciso ser um pouco mais atento ao que compramos. Naturalmente, os laticínios não são extremamente ricos em vitamina D, mas muitos produtos que encontramos hoje nos supermercados são fortificados ou enriquecidos. Isto significa simplesmente que os fabricantes adicionaram vitamina D ao produto. Vale a pena perder um minuto a ler os rótulos. Procure por leite, especialmente o leite gordo, que indique no pacote enriquecido com vitamina D. O mesmo se aplica aos iogurtes. Um simples iogurte natural fortificado pode ser uma excelente forma de começar o dia ou de fazer um lanche saudável. Combinado com umas nozes e uma peça de fruta, é uma refeição pequena, mas poderosa. Beber um copo de leite antes de dormir, como as nossas avós nos ensinavam, pode não só ajudar a dormir melhor, mas se for um leite enriquecido, estará também a dar um pequeno impulso aos seus músculos enquanto descansa. Agora vamos juntar as peças. Sozinha, a vitamina D é importante, mas para construir músculo de verdade, ela precisa de um parceiro. E esse parceiro é a proteína. É aqui que entra o nosso quarto hábito, que eu gosto de chamar a dança a dois. A vitamina D é o maestro que dirige a orquestra, mas a proteína são os músicos e os instrumentos. Sem eles não há música, não há construção. Felizmente, a nossa cozinha tradicional portuguesa é riquíssima em fontes de proteína maravilhosas. Pense num belo prato de bacalhau cozido com grão de bico, regado com um bom azeite. O bacalhau e o grão de bico fornecem a proteína. E se tiver apanhado um pouco de sol nesse dia, a sua vitamina D estará pronta a pôr essa proteína a trabalhar para fortalecer os seus músculos. Pense numas iscas de fígado de vitela. O fígado é outra fonte surpreendente de vitamina D, para além de ser rico em ferro e proteína. É um prato tradicional que é uma verdadeira bomba de nutrientes para a força. E as nossas sopas? Uma sopa rica de feijão ou uma sopa da pedra não são apenas comida de conforto. São refeições completas que combinam proteína vegetal das leguminosas com outros nutrientes essenciais. A ideia é começar a olhar para as suas refeições de uma forma estratégica, mas sem complicar. Quando preparar o seu prato, pense: onde está a minha fonte de proteína? Pode ser carne, como um bife de peru grelhado ou um coelho estufado. Pode ser peixe, como já falamos. Podem ser os ovos. Ou podem ser as leguminosas, como o feijão, a lentilha ou o grão. Depois pense: como posso adicionar uma fonte de vitamina D? Se o prato principal já não for um peixe gordo ou fígado, talvez possa começar a refeição com uma sopa que levou um ovo escalfado. Ou talvez tenha apanhado os seus 15 minutos de sol de manhã. Ou talvez termine a refeição com um iogurte fortificado. É esta combinação inteligente que cria a sinergia perfeita para a construção muscular. Não se trata de comer alimentos estranhos ou de seguir dietas complicadas. Trata-se de usar a sabedoria da nossa própria gastronomia, garantindo que em cada refeição, ou pelo menos em cada dia, damos ao nosso corpo os dois elementos-chave que ele precisa: a proteína para construir e a vitamina D para dar a ordem de construção.
É mais simples do que parece, e os resultados, essa sensação de firmeza e força a regressar ao seu corpo, valem bem a pena. Até agora, falamos do sol, dos peixes gordos, dos ovos e da importância de os combinar com boas fontes de proteína. Parecem ser os ingredientes todos para a receita do sucesso muscular. E são, de facto, essenciais. Mas falta uma peça final. Uma peça que é frequentemente esquecida, mesmo por aqueles que já tomam suplementos de vitamina D. É o segredo que prometi no início, o detalhe que pode fazer toda a diferença entre sentir uma pequena melhoria e sentir uma transformação real na sua força. Este último ponto é sobre o ativador. Imagine que a vitamina D é a chave do carro e a proteína é o combustível no depósito. Você tem ambos, o que é ótimo. Mas, para o carro andar, precisa de alguém que rode a chave na ignição. Esse alguém, no nosso corpo, é um mineral chamado magnésio. O magnésio é o mineral que ativa a vitamina D no nosso corpo, convertendo-a na sua forma utilizável. Pode ter os níveis de vitamina D perfeitos, mas se tiver falta de magnésio, essa vitamina fica simplesmente adormecida, incapaz de fazer o seu trabalho nos músculos, nos ossos e no sistema imunitário. É como ter um trabalhador excelente pronto para a obra, mas não lhe dar as ferramentas para ele trabalhar. E a verdade é que muitas pessoas, especialmente depois de uma certa idade, têm deficiência de magnésio e nem sequer o sabem. Os sintomas podem ser subtis, câimbras musculares, especialmente à noite, cansaço, irritabilidade ou até um sono de má qualidade. Felizmente, tal como com a vitamina D e a proteína, a nossa alimentação mediterrânea, a nossa alimentação portuguesa, oferece-nos fontes maravilhosas de magnésio. Onde o podemos encontrar? Nossos frutos secos, por exemplo. Um punhado de amêndoas ou nozes à meio da manhã é um lanche fantástico. Não só fornecem magnésio, como também gorduras saudáveis e proteína. As sementes são outra fonte incrível. Sementes de abóbora ou de girassol que pode adicionar aos seus iogurtes, saladas ou sopas. E que tal os nossos tremoços? Aquele petisco tão tradicional que comemos com uma cerveja na esplanada é, na verdade, uma excelente fonte de magnésio e proteína vegetal. E aqui vai uma que lhe vai agradar: o chocolate preto. Sim, leu bem. O chocolate, desde que seja preto, com pelo menos 70% de cacau, é rico em magnésio. 1 ou 2 quadrados depois do jantar não é um pecado. Pode ser, na verdade, um gesto de saúde que ajuda a ativar a sua vitamina D e a relaxar os seus músculos para uma boa noite de sono. Outras fontes importantes incluem os vegetais de folha verde escura, como os espinafres e os grelos, e as leguminosas, como o feijão e o grão, que já vimos serem também excelentes fontes de proteína. Veja como tudo se interliga. Um prato de bacalhau com grão não lhe dá só proteína, dá-lhe também magnésio. Uma salada de espinafres com sementes e nozes é uma bomba deste mineral. Ao tomar consciência disto, começa a construir refeições que não são apenas nutritivas, mas que funcionam em perfeita harmonia. Agora vamos recapitular a nossa jornada. Vimos que a perda de força não tem de ser o nosso destino. Começamos por abraçar o nosso sol, a fonte mais pura e potente de vitamina D, em pequenas doses diárias que aquecem o corpo e a alma. Mergulhamos nas águas profundas da nossa costa para trazer ao nosso prato as sardinhas e a cavala, repletas não só desta vitamina, mas também de ômegas anti-inflamatórios. Redescobrimos o valor de alimentos simples como o ovo, um gigante nutricional disfarçado na sua casca frágil. E aprendemos a arte da combinação, a dança a dois entre a vitamina D e a proteína,
garantindo que os nossos músculos têm sempre o mestre de obras e os tijolos de que precisam. E finalmente desvendamos o segredo do ativador, o magnésio, o mineral que liga o motor e põe toda esta máquina de força a funcionar. Lembre-se, não se trata de mudanças radicais ou de sacrifícios. Trata-se de pequenos ajustes, de escolhas conscientes, de redescobrir a sabedoria que já está na nossa cultura e na nossa comida. É sobre olhar para um prato de comida e ver não apenas calorias, mas informação, força e vitalidade. A sua jornada para recuperar a força começa hoje, na sua próxima refeição, no seu próximo passeio ao sol. É um caminho que se faz passo a passo, garfada a garfada. E cada pequeno passo conta. Agora, adoraria saber a sua opinião. Qual destas dicas lhe pareceu mais interessante ou mais fácil de aplicar no seu dia a dia? Qual é a sua forma favorita de comer sardinhas ou ovos? Partilhe as suas ideias e receitas nos comentários abaixo. A sua experiência pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil e se quer receber mais dicas para viver uma vida plena, forte e feliz depois dos 60, peço-lhe que deixe um gosto neste vídeo. É um pequeno clique para si, mas ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que possam precisar desta informação. E claro, subscreva o canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Lembre-se sempre, a idade não define a sua força. As suas escolhas diárias, sim. Você tem o poder de reconstruir o seu corpo, de recuperar a sua energia e de viver cada dia com a confiança e a independência que merece. Um grande abraço e cuide-se bem.